Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização católico. Continuemos a leitura da exortação apostólica Amoris Laetitia e paramos no número 62. Os padres sinodais lembraram que Jesus, ao referir-se ao desígnio primordial sobre o casal humano, reafirmando a união indissolúvel entre o homem e a mulher, mesmo admitindo que, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Aquele episódio lá de Mateus capítulo 19. Não se deve entender primariamente como jugo imposto aos homens, mas como um dom concedido às pessoas unidas em matrimônio. O que é um dom às pessoas unidas em matrimônio? Porque quem sustenta a união do casal, principalmente que a gente percebe por vários anos, muitos casais aí com 20, 30, 40, 50 anos de casados, quem é que sustentou essa união? É o próprio Jesus. Eis a importância do sacramento, ok? Mas continuando, a condescendência divina acompanha sempre o caminho humano. Com a sua graça, cura e transforma o coração endurecido, orientando-o para o seu princípio através do caminho da cruz. Ou seja, esse princípio aqui, ele norteia toda a vida humana em todas as relações, né? Na vivência nossa com o próximo, por exemplo, nossa com as situações de vida, mas também no matrimônio. Nos evangelhos sobressai claramente a postura de Jesus, que anunciou a mensagem relativa ao significado do matrimônio como plenitude da revelação que recupera o projeto originário de Deus, de Mateus 19. 63. Jesus, que reconciliou em si todas as coisas, voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original. Aqui também está se referindo a Marcos 10, do 1 ao 12. Continuando, a família e o matrimônio foram redimidos por Cristo. Efésios 5, do 21 ao 32. Ao menos nesse trecho aqui, vamos então ao Efésios capítulo 5, do 21 ao 32. Então, Efésios 5, do 21 ao 32. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Lógico que aqui essa submissão é uma submissão santa. Não é aquela submissão que o mundo traduz erroneamente, porque o mundo não tem que interpretar o que é um livro católico, ok? A submissão aqui é uma submissão santa. Até porque o marido, ele também tem que ser santo. Mas como que ele vai ser santo? No versículo seguinte, já vem falando da função do homem, mas vamos na função da mulher aqui por enquanto. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher como Cristo é o chefe da igreja. Aqui não entender como chefe, como dono, tá? Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Beleza, aqui tá. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Cristo sendo chefe da igreja, por acaso está nesse sentido de opressão? Jesus, cabeça da igreja, ele oprime a igreja? Daí a gente já vê que não é no sentido que o mundo coloca. Primeiro eu vejo aqui o texto, o que a igreja diz sobre, ok? Continuando, ora, assim como a igreja é submissa a Cristo,
Assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Mas espera aí, como a mulher vai se submeter ao marido? Mas ao marido de que forma? É um marido santo, que faz por onde? Não é marido que não faz a parte dele, que mulher não tem que se submeter ao homem que não é um homem de Deus. Aí tem que ser desse modo aqui, ó. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Morte de cruz. Ele se doou pela igreja. É assim que o marido faz pela a entrega, o amor pela mulher. Aí a mulher vai se submeter a um homem santo. É aí que está o X da questão. Lê do 22 ao 26 é a mensagem completa, não fora de contexto igual o mundo prega, para justamente tirar você da igreja. E tomem cuidado hoje em dia. Hoje as pessoas pegam um trecho da Bíblia, falam a interpretação pessoal deles como pessoas com falta de fé no lugar da igreja e tiram a fé das pessoas, dizendo que a igreja é opressora e relativiza o sentido de igreja. Mas continuando, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo, ou seja, vai respeitar, né? Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois constituirão uma só carne. Esse trecho aqui, que está aqui no versículo 31 de Efésios 5, ele é um trecho lá de Gênesis capítulo 2, do versículo 24. Prestem também atenção por aqui, ó. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Ok. A gente sabe que tem uma certa ordem. Tem uma certa ordem, uma hierarquia em tudo que Deus faz. Até na família. A pessoa, a partir de quando casa, ele está em uma outra família, está formando uma outra família. Aí o que em primeiro plano? O marido para a mulher para o marido e os filhos. Em segundo plano, depois se casou, em segundo plano, não é que não vale nada, mas em segundo plano é porque é para não ter interferência externa. Pai e mãe. Pai e mãe vai vir em segundo lugar. Entendeu? É assim. É assim que é a ordem das coisas. Porque se ele é no mesmo nível da sua vida, seja o homem, seja a mulher, o mesmo nível da sua vida, o que acontece? Vai ter interferência na vida do casal. Tudo que acontece dentro da casa dos dois tem que ser compartilhado e levado para pai e mãe? Não! Frequência, por exemplo, na casa de pai e mãe, por exemplo, não pode ter aquela frequência do que quando era solteiro. Por quê? Se unirá sua mulher e os dois constituirão uma só carne. O homem deixará pai e mãe. Se deixará pai e mãe para não ter essa interferência. As coisas têm que ter ordem. É isso que o povo não entende hoje em dia. Tudo leva para pai e mãe. Por isso muitos casamentos hoje em dia não param em pé. É falta de maturidade. Continuando o último
versículo no qual aqui o número, vamos ver aqui, o número 63 do Amós Letícia manda vir, está escrito aqui que é a conclusão. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Então, para ter vindo aqui nesse trecho, aqui foi falado, a família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Santíssima Trindade, mistério em que brota todo o amor verdadeiro. Ou seja, junta através do sacramento do matrimônio, o homem e a mulher. O que nasce? Filho. 3 coisas. Olha só. Junta um homem, uma mulher, e aí nasce um filho. Há o mistério da Trindade. Ok. Assim, é Cristo é Deus na sua criação. Assim como Deus é um só, em 3 pessoas distintas, também a família está presente em Deus. É nesse sentido que aqui está falando. Eu vou até repetir, ó. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Santíssima Trindade. Mistério em que brota todo amor verdadeiro. A aliança esponsal inaugurada na criação e revelada na história da salvação, recebe a revelação plena do seu significado em Cristo e na sua igreja. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da igreja, a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. O evangelho da família atravessa a história do mundo desde a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, lá, aquela imagem e semelhança que está lá em Gênesis 1, do versículo 26 e 27. Até a realização do mistério da aliança em Cristo no fim dos séculos com as núpcias do Cordeiro, Apocalipse 19, 9, ou seja, a volta de Cristo. Né? Continuando, 64. O exemplo de Jesus é paradigmático para a igreja. Ele inaugurou a sua vida pública com o sinal de Caná, realizado em um banquete de núpcias. Compartilhou momentos frequentes de amizade com a família de Lázaro e suas irmãs e com a família de Pedro. Ouviu o pranto dos pais pelos filhos, restituindo-os à vida e manifestando desse modo o verdadeiro significado da misericórdia, que implica o restabelecimento da aliança. Isso manifesta-se claramente nos encontros com a mulher samaritana e com a adúltera, nos quais a noção do pecado desperta diante do amor gratuito de Deus. Então, para o próximo vídeo, a gente vai continuar no número 65, ok? Mas o que lemos até agora, nesse vídeo de hoje, 62, 63 e 64. Olha quanta informação. Ah, mas eu li muito pouco aqui. É assim que foi falado lá no início do documento. É assim que a gente lê, medita. Nesse trecho, ele cita trechos da Bíblia. Eu estou lendo aqui direto, é um ou outro que eu estou entrando aqui, e um outro trecho ou outro que eu estou entrando aqui das citações da Bíblia, mas tem muito mais trechos aqui para aprofundar, ok? Então, o matrimônio, ele é o querer de Deus, porque é sacramento. O que é sacramento? O sacramento ele faz Deus habitar melhor na união. Então, busca o sacramento do matrimônio para você que não possua. Por quê? E tenha condição de estar casando. Se tiver em segunda união, procure se tem jeito de fazer um processo de nulidade. Se não, vá à igreja, venha à igreja. Você não é excluído por causa disso. Venha à igreja. A Santa Missa tem 2 mesas da palavra, 2 mesas.
a mesa eucarística, que é onde Cristo se faz presente. Entra naquela fila ali para comungar Cristo. Não é quem é melhor que os outros. E para estar comungando tem que, independente de quem seja, tem que ter consciência que se comer e beber indignamente, como está lá no Evangelho, comer e beber indignamente o corpo e sangue de Cristo, comerá e beberá a própria condenação, porque é Cristo presente. Então, não é questão de ser melhor que os outros, é ter consciência do que está recebendo. Mas também, para quem não possa receber Cristo ali, através do pão e do vinho, tem a mesa da palavra, que comungamos também. São 2 mesas na Santa Missa. Então, não se sinta rebaixado porque você não possa comungar, para você que está em segunda união, para você que está em pecado, para você que não possa receber. Entenda que a pessoa, quando não está em condição de receber o corpo e sangue de Cristo, isso não se conclui que você não pode ir na missa porque não vai comungar. Não se vá à missa só quando vai comungar. Porque também eu comungo da mesa da palavra. Então, todos são convidados a vir à missa. Né? Então, E procure informações sobre o que a igreja ensina. E a comunhão, a Eucaristia, é Cristo verdadeiramente presente. Cristo está ali. É por isso que uns podem e outros não podem. Só que os que podem fizeram, ou deveriam ter feito, né? A gente sabe que muitas pessoas comungam de qualquer jeito, mas o que? Tem que fazer o exame de consciência em cima dos 10 mandamentos. Porque se a pessoa está em pecado grave, ou seja, violou um desses mandamentos, violou o quê? Violou uma das... Resumindo, atacou o coração de Deus. Deixou Deus magoado. Ok? Então é por isso que não se comunga. Porque está recebendo Cristo. Quer se receber Cristo dignamente. Salve Maria a todos. Sejam todos bem-vindos no próximo vídeo, no qual vamos continuar esse estudo tão bacana da encíclica do Papa Francisco. Essa encíclica, essa exortação, no qual aprendemos muito. Ok? Salve Maria a todos.